aqueles homens, né? Em diverso, porque a mina tem vários caminhos. E quando ele falou aquilo ali, deu um eco ali dentro, ele chamando, e as pessoas, aqueles homens, vieram e sentaram ali, mesmo pingando muita água, né? E ouviram a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, o homem estremece para ouvir a palavra do Senhor. Então foi algo assim muito extraordinário, porque ali eu via vidas também feridas, muito feridas, alma, constrangimento, vergonha, porque não de trabalhar naquele ambiente, com família, problema com vícios, e eu consegui ali transmitir uma palavra de Cristo para eles. Curados pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro quinzenal aqui no nosso canal do YouTube, sempre com grandes testemunhos e convidados especiais que vêm compartilhar com vocês testemunhos de fé, força, esperança, para alimentar o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E hoje nós temos o privilégio de receber, né, Luciane? Isso, pastor. Convidado muito especial. Pastor Maurivan Macedo, né, pastor? Um homem de Deus, que Deus colocou no meu caminho, né, na minha vida profissional, né, que eu falo assim, no campo, né, ali no consultório. O senhor me apresentou e, assim, e que tem uma história belíssima, né, pastor? Exatamente, é uma história de ministério, relacionamento com pessoas, que nos traz um privilégio de ver a obra de Jesus, né? Jesus, ele caminhava. Jesus era um semeador de caminhar. Ele era um itinerante. E ele nos fez isso, discípulo dele, para a gente continuar no caminho, né? Todas as vezes que a gente se encontramos ali no consultório, sempre tratando com vidas. Que esse é o maior objetivo do Evangelho de Cristo, é no relacionamento com Deus, para Sim. com as vidas, né? Irmão, e quando começou a sua caminhada com Cristo? Essa minha caminhada foi ao torno dos meus 22 anos, quando quase eu me afoguei numas águas. E foi muito interessante, que era numa época que eu me sentia muito desprezado pelas pessoas, né? Eu tenho um desvio na minha visão e também um problema na minha dicção, um problema na minha fala. Então eu tinha muito complexo, por causa que eu olhava para as pessoas e as pessoas perguntavam para onde eu estava olhando. E isso me deixava feridas, isso me deixava muito constrangido e envergonhado, porque eu estava conversando com as pessoas e as pessoas estavam perguntando para onde eu estava olhando. E eu dizia, mas minha voz, a minha fala não tem um poder de atrair as pessoas, né? E isso me deixava muito constrangido e também da minha pronúncia, de algumas palavras que eu tenho dificuldade até hoje. Então isso me causava feridas. E nesse ocorrido desse afogamento, eu escutei uma voz dentro daquelas águas falando comigo que ele tinha uma grande obra e essa obra era de me curar. E eu ouvi aquela voz falando comigo, que eu creio que era o próprio Cristo, de Isaías, capítulo de número 53 e versículo de número 3. Ele foi desprezado, né? Ele foi rejeitado. Mas ele me fez entender através desse versículo que tem uma cura para uma pessoa que vive em complexo,
de sentir desprezada. E ali começou uma cura interior na minha vida. Você está entendendo? Então, Jesus, ele é o único na minha vida que cada dia ele está numa construção de transformação. Por isso Jesus está caminhando na minha vida e eu caminhando no caminho dele. Porque transformação não é de um dia para a noite. Não é eu dizer, conheci Jesus e está tudo resolvido na minha vida. Verdade. Né? É um processo que, como eu já falei aqui, com vidas. Cada dia a gente aprende. Cada dia a gente é edificado em relacionamento com Deus e com as pessoas. Né? Por isso nós tivemos ontem ali no consultório e oramos, conversamos com pessoas com vários tipos de problemas. Às vezes as pessoas dizem que as vidas delas estão resolvidas. Não estão, porque é um processo. Uma vida com Cristo é um processo que cada dia ele está nos curando do nosso interior. Verdade. Você está entendendo? Então eu fui chamado assim, de dentro das águas. Depois eu tive outro afogamento no estado do Acre, né? Novamente eu estava brincando com minha irmã e nós estávamos numa canoa e eu empurrei ela e ela caiu dentro da água. Minha mãe, naquele momento, estava conosco na canoa e ela disse, ela não sabe nadar. E eu pulei, tirei ela, só que quando eu estava puxando ela, para eu colocar ela na canoa novamente, para ela se segurar na canoa, os pés dela bateu em mim e eu me afoguei mais ainda. Eu escutei novamente outra voz, a voz de Cristo na minha vida, e dizendo, você está sendo levantado dessas águas para tratar com vidas individuais, cada uma delas. E eu via dentro daquelas águas, abri os meus olhos espirituais e eu via muitas vidas. E no decorrer desses anos, 21 anos que eu estou com Cristo, cada lugar que eu chego, eu digo, mas eu já vi essa pessoa, como foi o caso da Rose quando eu cheguei ali. Eu digo, mas eu já conheço ela, eu já vi ela. E eu até perguntei, mas eu digo, não, eu vou perguntar para ela o nome dela, ver se eu lembro pelo nome. E de fato, eu não vi, mas eu já tinha visto ela. Você está entendendo? Eu tive uma experiência nessa caminhada com Cristo, na cidade ali de Campos Verde, do Goiás. Lá tem muita mina de esmeralda. Sim. E tinha 17 homens trabalhando. Foi agora no ano de 2021, né? 23, desculpa. E aí um amigo meu chamado Nivaldo perguntou para mim se eu aceitaria um desafio, porque os homens estavam trabalhando e eu estava passando pela cidade, se eu aceitava fazer uma ministração da palavra do Senhor em 214 metros abaixo, né, do nível Da terra. da terra. Que Foi uma experiência muito boa. Porque eu vi aqueles homens, quando eu cheguei, a descida é muito bom, para descer é muito bom. Mas quando você chega naquele ambiente escuro, pouca iluminação, melhor dizendo, Pouco oxigênio, né? pouco também. oxigênio, Umidade. humildade, eles parou tudo. Quando o irmão Nivaldo disse, agora nós vamos ser ministrados por uma palavra de Deus através do pastor Maurivan Macedo. Eu vi a sede daqueles homens, né, em diverso, porque a mina tem vários caminhos. E quando ele falou aquilo ali, deu um eco ali dentro, ele chamando, e as pessoas, aqueles homens, vieram e sentaram ali, mesmo pingando muita água, né, e ouviram a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, o homem estremece para ouvir a palavra do Senhor. Então foi algo assim muito extraordinário, porque ali eu via vidas também feridas, muito feridas, alma, constrangimento, vergonha, porque não de trabalhar naquele ambiente, com família, problema com vícios,
E eu consegui ali transmitir uma palavra de Cristo para eles. A maioria daqueles homens, daqueles 17 homens, estão em processo de libertação. Outros estão na igreja e outros também estão parados. Mas a nossa missão como Cristo, que Cristo caminhou em toda a região ali do Oriente Médio, né, aqueles 3 anos, a palavra ficou aplicada no coração. E eu acredito que uma palavra lançada de Não volta maneira vazia, nenhuma né? ela volta vazia. Não é, Paula? Sim. Então, eu quero dizer aqui que essas pessoas que vão nos ouvir, Jesus também passou por esse processo, porque a Bíblia diz que ele era 100% homem. Tinha sentimento. É de fato que ele chega na cidade de Nazaré e começou a ministrar a palavra. Enquanto ele estava ministrando, muitas pessoas foram impactadas. Ele pregou na sinagoga. Mas quando disseram que ele era filho de um carpinteiro, e sua mãe era Maria, e seus irmãos estavam ali com eles constantemente, rejeitaram. Começaram a rejeitar e desprezar, porque olhava as condições de humano que ele era, Sim. Uhum. né? E foram tão forte a perseguição da rejeição ali com Cristo, que eles tentaram matar. Mataram o primeiro atentado de homicídio com Cristo foi no meio da família, daquela comunidade pequena de Nazaré. Tentaram Exatamente. matar ele. Aonde que está, aonde nós somos conhecidas as pessoas que querem nos matar? Rejeitar aquilo que nós somos. Porque, na realidade, as pessoas querem saber quem nós somos. Quantas pessoas pode hoje estar nos ouvindo que foram rejeitadas desde o ventre, abandonadas por um pai, por uma mãe. O profeta Isaías disse isso também no capítulo de número 49, versículo de número 15, a rejeição. Ele disse, ó, tua mãe que alimenta você pode te abandonar, mas eu, Senhor, tenho prazer de colocar você aos meus braços e cuidar. E transformar aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa ferida no seu coração de rejeição, como foi o acontecimento de Cristo. Rejeitado pelos amigos, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade e o mais ponto principal, rejeitado pelos religiosos que seriam as pessoas que poderiam naquele momento defender ele, não defendeu. Foi o primeiro a usar. É verdade, ele é filho do carpinteiro. Então as pessoas procuram saber as nossas origens para saber quem nós somos. Mas o melhor resultado não é esse. O melhor resultado é quem nós somos em Cristo. Quem nós nos tornamos. Tornamos filho. Filho. Quando nós pegamos essa identidade como filho, nós Filho estamos amado. curados. Verdade. Nós estamos curados. Só que as pessoas, elas querem ser conhecidas por aquilo que elas fazem. Se ela é uma boa profissional, se a pessoa é um dominador de sua casa, com perfeições. E, na realidade, nós estamos num processo de aperfeiçoamento Todo Constante. tempo, né? constante. Uhum. E por isso que Deus fala, né? Orai e vigiai. Porque o nosso processo de oração, de busca, né, de vigília, ele é constante, né? Dia e noite, né? Pastor, o inimigo ele fica na espreita ali, observando as nossas fraquezas, as nossas brechas, observando as oportunidades para nos constranger, para nos desanimar, para nos entristecer. Eu falei muito sobre isso essa semana, me deparei com muitas mulheres desanimadas, sabe? E eu falei que nada como um dia após o outro, né?
Às vezes o inimigo pega você num dia mais vulnerável e ele vem e usa com muita força pessoas próximas para te ofender, para te atingir, para te magoar. É para tirar o quê? A sua força de servir e de buscar. Porque eu hoje falo muito isso para a TM, né, que a gente exerce o nosso ministério no lugar onde Deus nos colocou. Então, hoje a gente não precisa estar num púlpito de igreja, para exercer o nosso ministério. O irmão disse que ontem que foi no consultório da TM e ministrou para mais de Mais de 10, 16 almas. Aham. Então, assim, Deus ele pede para que a gente leve a palavra dele onde ele nos coloca. Sim. E o que o inimigo quer? Tirar essa nossa força. Mostrar que a gente não está no caminho certo, né? Ou tentar nos colocar em dúvida. E é o que o pastor fez, né? Que nem Deus tem tratado e usado ele nesse ministério, né, da rejeição. Então, o que eu tenho prestado atenção? Que o Senhor foi onde? Ali na mina, né? Um lugar de garimpo, é um lugar, né, onde realmente ali as pessoas estão por dinheiro, né? Né, cavando ali, tem briga, tem homicídio, tem né, muitas coisas, tem pessoas boas, mas assim, que acabam convivendo ali no meio, né, e acabam sofrendo tudo isso. E e o senhor foi ali para poder levar as boas novas, né. Então, assim, eu falo assim que Deus não tem um lugar perfeito para poder estar falando. As pessoas estão ali, ó, né, quando que as pessoas vão imaginar no meio de um trabalho ali, 200 metros abaixo do nível da terra, né, e ouvir a palavra de Deus. Isso mostra o quão cada alma é importante para o Senhor, né. E quando Deus quer falar e quer tocar no coração, Ele não escolhe o né, ele lugar. não escolhe o lugar, é ali mesmo, naquele lugar, vem, E ai fala. daquele que não entrega o que recebeu, Exatamente. não é? Eu sempre digo que aonde há um coração há um campo Aham. missionário. Sim. E Jesus fala, né, ide por todo mundo e pregai o O evangelho. Evangelho. E Ai daquele que não entrega o que recebeu e que não aceita o ministério, né? Porque o escolhido ele não tem escolha. A gente está falando sobre isso agora há Isso. pouco. aham, Então, assim, não adianta você querer fugir daquilo que Deus te entregou, da sua missão, do seu propósito. Você vai fugir, você vai correr, Deus ele vai te capturar de um jeito ou de outro. Ele nos dá, né, pastor, o livre arbítrio. Mas existe uma consequência para a desobediência. Você tem, tudo eu posso, né, mas em tudo me convém. Então, assim, você tem liberdade de escolher fazer ou não, mas vai haver uma consequência se aquele é o seu propósito. sim. Tô certa, pastor? Certíssimo. A questão, como foi o caso de Jesus sobre os religiosos, a religião sempre vai impedir uma ação de boas novas. Porque as pessoas vão dizer: eu não estou preparado, eu preciso de uma religião. A Bíblia vai nos afirmar que a palavra ela não está presa Em bandeira de igreja. em bandeira de entidades religiosas, Verdade. né? Agora nós temos que ter uma disposição de ler a palavra de Deus. Na palavra de Deus, a Bíblia vai nos informar que ela tem tudo que nós precisamos. Mas, desde a época de Cristo, as pessoas esperam dos homens, nas suas teorias e nos seus rituais. Qual é mais fácil? Você preparar uma comida ou você ir no restaurante? Então, quando nós nos servimos a nossa própria comida e nós preparamos para esta palavra, ela é eficaz na nossa vida. Ela é eficaz. É um livro muito poderoso, porém rejeitada. Uhum. As pessoas, elas costumam abrir a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, Sim. no Salmo 46 e achar que está protegido. E, na realidade, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, ele diz que ele é o verbo nosso. Uhum. Ele tem que estar dentro do nosso coração. Que é o alimento, né, O diário. alimento, Existe esse alimento, mas esse alimento ele né? Por isso as pessoas
muitas das vezes rejeita Cristo, porque elas não entendem, elas procuram uma religião, uma entidade religiosa que vai resolver. É bom chegar nesses lugares? Sim, são palavras de teorias, mas prática, no relacionamento com a palavra de Deus, que se revela Cristo através dos manuscritos para a nossa vida, que é uma palavra vida, aí cumpre aquela palavra de Jesus, de João capítulo de número 10. Ele disse, eu vim para que tenhais vida em abundância. Então nós encontramos tudo em Cristo. Mas será que nós estamos preparados de ouvir tudo quanto Ele quer falar conosco? Né? Porque as pessoas acham que o Evangelho de Cristo é de você primeiro ter uma vida de regalias. Não. O primeiro ponto da palavra que Jesus veio nos trazer foi mudar o nosso caráter e a nossa personalidade. Viver. Não o que nós somos, as nossas origens, se nós somos, quem são os nossos pais. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus e que nós representamos Ele aqui, nessa terra. E que nós estamos trabalhando em prol de vidas que estão feridas, rejeitadas, humilhadas. São, talvez, profissionais abençoados em suas profissões, entendeu? São pessoas boas, mas não conhecem o dono da vida. Né, Paula? Sim. Então, é uma caminhada que nós estamos caminhando com Cristo, que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo você encontra com Jesus. Tudo nós encontramos com abundância com Cristo. Ele nos deixou o exemplo de servir aqui nessa terra. Sim. Nós temos que servir. Tem uma passagem muito interessante da Bíblia que ele disse, aonde for pregado o meu evangelho, isso aqui tem que ser anunciado. Uhum. Quando Jesus ali lava os discípulos, os pés dos discípulos, ele veio como servo. Ele veio a servir. A religião não, ela quer ser servida. Ela quer ser servida. E na realidade Jesus veio para nos servir e nos dar esse grande exemplo, Sim, né? sim. Pastor, o pastor falou duas passagens de afogamento, né? Que Sim, foi quando o pastor ouviu a palavra de Deus ali, a voz, né? sim. Mas qual que é o maior testemunho, assim, o maior milagre que o senhor presenciou? Deve ter vivido vários, né, nessa sua caminhada. Mas qual o maior milagre que o pastor já teve na sua vida que poderia testificar para nós nessa noite? O que eu entendo, Paulo, esse maior milagre na minha vida, foi o que eu disse aqui, o que eu sentia. Eu me sentia muito desprezado. E Eu você era- encontrou um pai verdadeiro Eu que te enco- acolheu. Exatamente. Ele me deu uma identidade. Uhum, Não era o meu olhar. Não era a minha imperfeição. Porque eu peguei aquilo ali quando as pessoas diziam para mim, eu olhando para as pessoas, e elas perguntavam para onde eu estava olhando, isso me deixava muito, muito mal. uhum, E nesse encontro com Cristo, ele disse para mim, eu vou te transformar de dentro para fora. Hoje eu não sinto nenhum complexo, não sinto nada quando eu estou conversando com a pessoa e ela está procurando para onde eu estou olhando. uhum. Hoje Não eu te sou muito incomoda feliz. Não, mais. não me incomoda porque eu fui curado. Sim. Eu fui curado. Então, eu acredito nesse meu maior testemunho, o que ele fez por mim do meu interior, para o meu exterior. Uhum, Você está entendendo? Então, ele me deu vida. Não importa não me importam as minhas imperfeições. O que importa é que ele me fez perfeito. sim. Então, esse, para mim, foi um milagre extraordinário, que eu encontrei vida, eu encontrei cura de todos os meus traumas que me causavam dentro de mim. E uma coisa assim, eh,
pelo que eu conheço, né, que a gente conversa muito, cada dia o senhor está num lugar, né? Um dia ali debaixo da mina, outro dia ali na África, né? Que o senhor Sim, passou lá com o pastor Marcelino, em Moçambique. Aí eu vi aquela vez que, né, que o senhor foi lá para o Lixão também, né? fomos. Onde que era o local? Não me lembro em que cidade foi, para poder estar orando, e aí até o bichinho entrou dentro do olho, né? E deu aquela infecção, Foi né? lá em Rondônia, Em né? Rondônia. Deus te leva para, né, para lugares inusitados, né? E como que é isso, assim? Como que começou tudo isso, né? Como é que o senhor faz essa conexão? Né, sempre que eu falo, eu gosto de me relacionar com vidas. E eu vejo uma passagem bíblica que quando foi Felipe anunciar Natanael. Então, sempre no meu ministério tem um Felipe. Pastor Maurivan, o senhor tem coragem de ir lá no lixão? No lugar dos rejeitados, Num né? lugar de... Tenho. No Valdemar. Mas o senhor vai mesmo? Digo, vou, com o maior prazer, vamos Dos embora. esquecidos, né? E a gente vamos. Eu tive em Rondônia, que teve aquele acontecimento na minha visão, né, do mosquito bater no meu olho. A gente estava ali trabalhando com os índios, anunciando uma palavra. É um lugar que tem oportunidade de qualquer um ir lá. Mas quando eu vou, é uma experiência que Deus me dá. E para aquelas vidas também. Porque as pessoas, pelo lugar que elas moram, elas também se sentem rejeitadas por uma sociedade. Ah, quem vai vir aqui, né? Jesus contou uma parábola, ele disse, olha, eu tive preso e você não foi me ver, não foi me visitar. Eu tive num hospital doente, também você não foi. Então, eu acredito, voltando a essa palavra, que Jesus é o caminho. E ele vai nos abrindo os caminhos para a gente chegar até essas pessoas. Você está entendendo? São pessoas que talvez elas não tenham acesso àquilo que nós possamos dar com o amor de Cristo para elas. Então, no princípio, né, que eu tive essa experiência com Cristo, né, foi eu estar num momento de oração e eu ouvi a voz do Senhor dizer para mim, como falou também para um homem quando estava Paulo, né? E numa visão disse, olha, tu vai evangelizar Paulo. Mas aquele homem é tão violento, não é esse mesmo. Eu quero que tu vá lá. Então, eu escuto literalmente uma voz, que é do Espírito Santo, do Senhor Jesus Que te falando comigo, direciona. que me Vai. direciona. É. E ai de não ir. E já aconteceu muitas das vezes eu estar desprovido até da passagem dizendo, vai para a rodoviária que eu já preparei tudo. Chegar lá, né? Eu digo, eu ia no guichê, eu disse, olha, tem uma reserva de uma passagem aqui que deixaram para mim, me enviaram. Qual é o seu nome? Seu documento? Eu apresento, tá aqui sua passagem. Mas ninguém te avisou. Ninguém, como eu tive essa Isso é experiência. confiança, né? Aham, confiança, né? confiança em Deus, Confiança. que Deus está no controle. E eu ir lá e a passagem está lá. E eu voltar para cá, eu digo, olha, amanhã eu vou viajar. E eu saber, né? Eu tenho uma experiência muito quando teve uma rebelião nos Sim. presídios em Santa Catarina, quando Deus disse para mim que eu ia em Blumenau. Eu não conhecia ninguém em Blumenau. Eu digo, mas como que eu vou? Mas como que é? Como que eu vou fazer isso aqui? Aí um amigo meu, de Fortaleza, me liga e disse, Maurivan, Deus falou comigo que tu vai para Santa Catarina, assim, numa conexão, e eu fiquei, digo, não, mas quem te falou que eu vou para Santa? Não, eu senti de Deus aqui, tu vai para Santa Catarina, e eu já liguei para um amigo meu que vai te receber e vai te levar lá nos presídios. Olha Esse é só. mais confiante ainda. Bom, vamos embora, né? E o irmão Adriano, na ocasião, me recebeu lá, e nós fomos para os presídios, foi uma benção. E o senhor já tinha ido para a rodoviária para poder ver a passagem. Exatamente, a passagem estava lá, com o número dos meus documentos, identidade e CPF. Meu Deus. Não Isso que é sei até confiança, hoje dependência, quem mandou a né? passagem, Aham. Isso que é pessoa confiança. física, né?
Isso que é confiança, é dependência, né? de Deus. Às vezes, pastor, a gente está com algo tão certo nas nossas mãos, né? Só que a nossa visão carnal nos faz enxergar tanta dificuldade, tantos obstáculos, enquanto Deus já tem aquilo ali pronto. Uhum. A gente sabe que Deus vai nos levar até aquele lugar. Só que a gente fica assim, será que vai dar certo? Exato. A gente fica começando a identificar só a dificuldade do processo. Seria tão bom, né? E é tão bom quando a gente atinge esse nível de Certeza. aprimoramento espiritual, que eu falo que é um aprimoramento mesmo. Quando você visualiza, Deus te entrega uma promessa, Ele te fala que vai te levar até lá, e você só enxerga o alvo, você não identifica mais as dificuldades. Você fala assim, não, se Deus falou, Ele vai levar. E descansa o seu coração. Por que a gente tem tanta dificuldade de descansar o coração? E deixar Deus agir e nos levar onde Ele falou que vai nos levar? Mas, o Paula, a questão é o seguinte, eu entendo assim, quantas pessoas que vai nos ouvir, quantas pessoas você vai também divulgar essa palavra de Deus, porque assim, as pessoas elas sentem. Quantas inspirações Deus já te deu para né, de ir em determinado lugar e vocês não foram? Porque as pessoas acham que para Deus falar, ele tem que fazer muito barulho, ele tem que trazer pessoas para dizer, ó, você tem que ir. Não, Que é nós viemos da confirmação onde? mesmo, né? Nós viemos do Espírito de Deus, ele soprou o Espírito dele. Nós temos essa conexão com ele. Agora, é a mesma coisa, eu tenho vários testemunhos de irmãos, de pessoas, dizer assim, pastor, sabe aquele acontecimento que aconteceu, por exemplo, eu tenho um aqui de um amigo meu, também Eduardo, o nome dele, lá de São Luís do Maranhão, ele disse que sentiu de não sair de casa. Mas ele teimou aquele sentimento dele, que ele dizia que era sentimento, eu acreditei de dele, e ele entrou dentro do veículo dele, menos de 400 metros da casa dele, um caminhão passou por cima do carro dele. Meu Deus. Você entendendo? Aham, foi. Livramento de morte, mas teve alguns ferimentos. E se ele não tivesse saído? Então, Deus, ele fala com sua criatura e com seus filhos na terra. A gente Ele que não fala. está antenado, né? Não está em Não tem comunhão. nada essa comunhão, porque a gente espera algo extraordinário de pessoas, né? E é tão simples, Jesus ele é tão simples, simplicidade de Jesus. Não há complexidade na forma dele falar, né? Exatamente. Então, quando nós sentir, vamos acreditar, Sim, né? E ir ou parar, né? Tá aí nas redes sociais, tantos livramentos de acidente de pessoas que passam nas reportagens, eu fico olhando, é o cuidado de Deus, né? E ele não olha para a aparência, ele não olha aquilo que você acredita em religião, não, ele acredita num coração, sim, numa pessoa, sim. que é a imagem e semelhança dele, né? E é isso mesmo. Eu falo que é muito simples servir a Deus, né? Sim. É muito simples. E o que a gente tem que fazer é buscar cada vez mais para ter essa sensibilidade de ouvir no simples a voz silenciosa do Senhor. Senhor. Porque não é uma voz que vai gritar. E a gente despreza muito aquilo que Deus coloca no nosso coração. É. Quantas vezes Deus me tocou para ir num lugar e eu desprezei. Eu falei, não, não vou, coloquei mil e uma dificuldade, não fui. E às vezes seria ali que Deus ia me usar como instrumento para ganhar alguém, para resgatar alguém. E a gente eu falo assim, que viver o que o pastor vive hoje é para poucos, pastor, porque o pastor vive pela misericórdia do Senhor, né? Porque você ir numa viagem, num local, sem saber de como que ia vir a provisão dessa passagem, aceitar o desafio, isso é para poucos. Você veja só, me lembrei aqui, alguns amigos meus me convidam para eu ir nas igrejas deles, ou para eu dar um testemunho, ou ministrar uma palavra, e ali o Senhor fala comigo, olha, isso é só a porta, mas o que eu quero com você é com vidas lá.
E interessante que todas as vezes que eu vou na igreja, alguém chega para mim, o senhor tem coragem? Primeiro a pessoa pergunta se eu tenho coragem. Você tem coragem de ir numa visita? Eu digo, não, se você me convidar, vamos embora. O senhor não importa o local, não? Eu digo, não, porque eu vou ser honrado nessa visita. E quando eu chego a maioria dessas visitas, eu saio de lá honrado. Por quê? Porque eu vejo pessoas precisando somente de uma palavra Sim. de Deus, que muda toda a história de uma vida. Uhum. Uma palavra, né? Uma palavra. Só basta ter disponibilidade, né, pastor? A gente está Exatamente. disponível, né, para Pastor, eu queria fazer um pedido Hum. para o pastor, antes de a gente finalizar, que o pastor abrisse uma palavra na Bíblia, compartilhasse conosco, o que o Espírito Santo mandar nessa manhã, noite. Vai passar a noite. à noite. Vai ser muito E que o bom. pastor abrisse, compartilhasse, porque, né, acho que o nosso guia maior é a Bíblia, e o pastor é muito usado, eu tenho certeza que Deus vai usar nesse momento do pastor para trazer uma palavra para alguém que esteja precisando muito nessa noite. Eu acredito piamente, porque quando você falou agora comigo, veio essa palavra muito abençoada, que é o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, o versículo de número 7. Olha só. Deus certo. É uma palavra que, para essa noite, vai edificar muitas vidas. Porque está registrado aqui no capítulo de número 7, 3 palavras que mudam a nossa história. Primeiro ele está dizendo aqui, vou pegar o outro. Ele está dizendo aqui, ó, nessa palavra: pedir, buscar, bater e vai se abrir. Jesus, ele está dizendo para nós aqui nesta noite: pedir. Esse pedir nos cansa. Você ficar, porque as pessoas gostam de pedir para Deus, ou pedir para as pessoas, mas elas querem pedir uma vez só. Uhum. Diz, não, Deus não é surdo, Deus não precisa insistir com o meu pedido a Ele. Porque diante das circunstâncias nós já temos um não. Sim. Uhum. Só que nós não queremos esperar o nosso pedido ser realizado. Segundo, é buscar. Eu conheço muita gente que ora. Eu conheço pessoas que até pedem, mas elas não têm ação de ir buscar. As pessoas pedem, mas não querem ir buscar. E quando elas pedem e elas entram na ação de buscar, elas não querem bater, porque elas não querem incomodar o mestre. Foi isso que acontecia. Muitas das vezes os discípulos de Jesus dizem, não incomoda o mestre. Mas tinha uma mulher gritando por socorro que a filha estava endemoniada em casa. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Disse para aquela mulher quando trouxeram na presença dele. Disse para aquela mulher, mulher, não é bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela tinha vários motivos para ela nem conversar mais com Jesus. Mas ela fez o quê? Perseverou. Ela se humilhou. Ela disse, eu estou pedindo, eu vim aqui, andei 54 quilômetros, deixei minha filha trancada em casa e eu estou batendo na tua porta. Não importa se você falou essa palavra que não é bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos. E o que é que Jesus olhou para aquela mulher naquela perseverança, baseado nessa palavra? Jesus disse, conforme a tua fé. Naquele instante, a menina dela foi liberta. Aleluia. Então nós temos que pedir, nós temos que buscar, e quando chegar no determinado local com Jesus, bater, perseverar, ter propósito. Deus precisa de nós, Sim. tá? Para que o milagre aconteça. Então nós vamos aqui continuar pedindo,
nós vamos continuar buscando e batendo na porta certa. Amém? Amém, Amém. pastor. Muito obrigada, viu, Que Deus te abençoe. pela sua participação aqui nessa noite, né? Muito, nossa, um muito aprendizado. edificante, né? Ficamos quietinhos aqui hoje, só ouvindo. Geralmente a gente pergunta, hoje foi uma aula, foi uma, né? A gente Muito recebeu uma obrigado. unção, uma palavra muito poderosa, viu, pastor? Muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade e espero Deus me dar esse privilégio de voltar aqui Com para a gente certeza. ter um dedo de prosa, como diz Com o certeza. mineiro, Muito bem-vindo, e tá? tomar um bom café. Amém. É Pode engraçado, né? Que não foi nada programado, né? Mas é a agenda do Não, Senhor, né, sim. Paula? A gente, nós gravamos geralmente uma vez por mês, e aí a Luciane falou da presença do missionário aqui. Eu falei, vamos combinar, né? Conciliar a agenda e tentar levá-lo, aproveitar a sua estadia aqui em Cuiabá, sua passagem por Cuiabá. E graças a Deus que deu certo. Tenho certeza que a mensagem, a palavra que o irmão trouxe nessa noite vai levantar, vai erguer vidas, assim como nos ergueu também. São palavras que servem para nós, serviram para mim, né, Lu? E eu gostaria que você entregasse a lembrancinha pro Pastor, essa aqui é uma pastor, lembrancinha do uma nosso pequena podcast, lembrança. né, do Obrigado. Curadas. É um gesto de carinho, né, com o Senhor. Que E nós honra. agradecemos, né, porque para nós foi uma honra a tua presença aqui, contar um pouco da sua história, né, e assim, e serve muito, né, cada podcast é um aprendizado, né, Sim, Paula? sim. Serve muito para gente, né, pra gente aprender, porque às vezes no dia a dia a gente conversa, tem experiência, tem isso, tem aquilo, mas não sabe da verdadeira história, né, e isso, assim, ficou muito marcado, né, de uma pessoa que se sentia rejeitada. Deus usa exatamente, né, naquilo que a gente mais Na é dor. ferido, na dor, nós somos usados na vida das pessoas, né? Então o Senhor vai lá para Lodebar, né, no lugar dos esquecidos, né? O Senhor é usado por Deus para poder levar as boas novas, né? Falar do amor de Deus Verdade. nesses lugares, né? Então assim é muito bonito. Muito Com bonito certeza, mesmo. com certeza. E espero que o senhor goste, né, da Eu, nossa desde já, eu já estou me lembrancinha. sentindo aqui muito honrado. Imagina. Gratidão pela essa lembrança que eu vou guardar, esse momento e esse presente. Obrigada, E pastor. muito Nós obrigado, agradecemos. que vocês sejam um canal de bênção Amém. para uma multidão. Amém, Amém, amém. amém. Acho que E é isso, gente. Espero que tenha gostado do testemunho, né? Estamos aqui de 15 em 15 dias, aqui no nosso podcast Curadas. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilhe com mais pessoas, né? Para que todas as pessoas possam ser edificadas, ouvir essa palavra, né? Que toque no coração realmente das pessoas. E é isso. Nós Até a agradecemos a presença de vocês e até a próxima. se Deus quiser. Até mais. Até mais. Curadas